de paz, ela se consiste ali em capítulo de número 6, onde no versículo 26 diz: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A promessa no Novo Testamento você vai encontrar em João capítulo 14, versículo 27, que diz: dê-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize. Você vê que desde o Antigo Testamento, o grande desejo de Deus é dar paz para nós, é que nós vivamos em paz. Uma das coisas mais importantes que tem para nossas vidas é a paz. Será que você já meditou na importância da paz? Como é prazeroso você viver num ambiente pacífico, seja na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Como é bom você poder desfrutar da paz. É muito isso aqui, essa aula acredito que seja muito importante, porque infelizmente há muitas pessoas dentre essas cristãs que não buscam a paz. Pelo contrário, são pessoas que gostam de conflito, pessoas que gostam de guerra, pessoas que gostam de problemas. Interessante que em muitas ocasiões, até mesmo no trabalho, no seio da família, muitos cristãos são deles que se originam os conflitos, as confusões, os problemas. Quando, na verdade, lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus ele traz uma série de qualidades que são importantes, que são fundamentais para aquelas pessoas que se dizem cristãos, melhor, para aqueles que pertencem ao reino de Deus. E uma dessas principais qualidades é justamente a pessoa ser pacificadora. Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados pacificadores. Ele traz ali uma série, de qualidades que devem ser, não é uma opção, é que realmente devem ser oriundas, devem fazer parte da vida do cristão. Aqueles que realmente se diz cristão, ou que aceita Jesus, ou que se converte ao Evangelho, ele deve ter essas qualidades. Aí ele traz uma série de qualidades. Bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados as pessoas, os limpos de coração, e bem-aventurados os pacificadores. Então isso aqui, quando as pessoas leem, na mente parece que é algo opcional, né? Bem-aventurado, simplesmente Jesus Cristo está falando, tá bem-aventurado, por ser humilde, por ser pacificador. Não é isso não, aqueles que fazem parte, isso é um mandamento. Isso a gente tem que inserir, temos que ter essas virtudes, essas qualidades. Todos nós precisamos ser bem-aventurados, precisamos ser pacificadores, precisamos ser humildes, precisamos ser misericordiosos e precisamos ser mansos. Essas são as principais qualidades que devem fazer parte da vida do cristão. Aí o texto fala: bem-aventurados os pacificadores. Nós, como os cristãos, muito mais além de viver a paz dentro de um ambiente de paz, nós temos que ser pacificadores. Quando a gente está falando pacificadores, a gente está falando de uma ação, de pessoas ativas, que não somente vivem em paz, mas pessoas que são ativas, que tomam atitudes, tomam ações em prol da paz. Às vezes, por exemplo, tem um ambiente que está em conflito. E aí, infelizmente, muitos cristãos, em vez de ser instrumentos na mão de Deus, em vez de ser realmente pacificadores, acaba colocando, como diz o advérbio, o adágio popular, acaba colocando fogo, ou melhor, lenha na fogueira. Então, isso acontece, infelizmente, mas todas essas pessoas estão erradas, estão em contradição
com o cristianismo, com a sua chamada, então estão em contradição aí com a sua identidade. Então isso aqui, acredito que essa aula é muito importante e realmente vai confrontar muitas pessoas que se dizem cristãs. Porque eu acredito que esse debate dessa aula, ela não se consiste somente em tratar do significado da paz, na sua etimologia, falar sobre a paz, né? Assim, isso não vai, de fato, trazer uma diferença na vida das pessoas. Eu acredito que nós temos que contextualizar e falar realmente, tratar daquilo realmente que está acontecendo. Qual é a nossa chamada? Né? A promessa de paz. Deus tem a promessa de paz realmente para nós. Nós temos essa promessa de paz. Tudo bem, temos a promessa de paz. Mas nós somos agentes pacificadores. Nós temos que ter atitudes e ações que promovam a paz. E isso, infelizmente, como eu já disse, tem cristão que age ao contrário. Quando você promove a fofoca, você não está promovendo a paz, muito pelo contrário. Você está promovendo a intriga entre os irmãos. Quando se mente, sabe? Quando você, por uma série de situações que a gente pode colocar aqui, quando você, no caso, pega algo com alguém, compra e não paga, pega algo emprestado e não devolve, tudo isso aí está trazendo problemas para as outras pessoas. Ou seja, em vez de você trazer a paz, você está trazendo um problema para as pessoas. Está fazendo uma conta que você não pode pagar. Muitas vezes você está tirando a paz daquela pessoa. A pessoa está preocupada se você não vai pagar, como que vai resolver esse problema. Então tem uma série de situações que a gente podemos tratar dentro dessa revista que acontece, que a realidade é essa, que está acontecendo dentro da igreja, no meio de muitos irmãos. Então nós temos que ser agente da paz. E essa questão da paz, como eu já disse aqui, ela é muito complexa mesmo. Porque muitos irmãos, ao invés de ser o agente da paz, está sendo o agente de confusão, conflito, contendas, casais que vivem em brigas, casais que vivem em discussões, adolescentes que se dizem, ou jovens que se dizem cristãos, mas traz uma série de problemas para o seio da família. Então, essa lição é muito importante para nós abordarmos essa situação, a promessa de paz. Deus tem a promessa de paz para nós. Como não é gostoso a gente viver dentro dessa promessa, né? É muito bom a gente estudar, a gente saber que Deus tem uma promessa de paz para nós. Agora, e a nossa parte? Como pacificadores. E a nossa parte para vivermos dentro dessa paz. Muitos de nós, cristãos, não estamos vivendo em paz porque nós buscamos problemas. Somos nós, a maioria de nós, não está vivendo a paz de Deus porque nós arrumamos problemas. Existem pessoas, por exemplo, que está com a sua mente aflita. Muitas vezes, por quê? Muitas vezes por causa de problemas de saúde, muitas vezes por causa de problemas no trabalho, muitas vezes por causa de problema com os filhos, com problemas dentro da igreja. Todos esses tipos de problemas, eles fazem que eles tiram a nossa paz. Eles tiram a nossa paz. É por isso que a gente não vai muitos de nós não vivem em paz. Porque nós mesmos causamos problema. Por exemplo, problema de saúde. Muitas vezes nós estamos com problema de saúde por causa de nós mesmos. Por nós não vivenciarmos a palavra do Senhor. Comida em excesso, café em excesso, açúcar em excesso, uma alimentação em excesso. E a própria palavra de Deus, ela adverte na questão
da glutonaria. É um pecado que a maioria de nós acaba cometendo. A gula, come demais, excesso de comida, aí vem a obesidade, daí vem uma série de problemas com colesterol, açúcar no sangue, vários tipos de problemas acontecem devido à má alimentação. Então, e aí as pessoas fazem esses exageros, vive, come o que quer, faz o que quer, desenfreadamente, e depois fica orando e pedindo para Deus trazer a cura para essa pessoa se ver livre desse problema, para ter paz na sua vida. Porque enquanto nós temos problemas, na maioria da situação, as pessoas elas não conseguem ter paz, porque a sua vida está focada naquilo impossível. Tem pessoas que querem viver muito além também da sua realidade, do seu poder aquisitivo. Não são pessoas que seguem o exemplo do apóstolo Paulo, onde ele demonstra que ele sabia, ele se contentava, tanto sabia viver, tanto na abundância, quanto em situações difíceis. Então, há muitas pessoas que querem ver muito além das suas posses, do seu poder aquisitivo, querem adquirir muitas coisas que muitas vezes não têm condição financeira. E aí acaba vindo os problemas. Então, há uma série de situações em que os cristãos hoje, eles vivem em sofrimento. Ele vive, muitas vezes, por exemplo, tem pessoas hoje que, outro exemplo, existem pessoas hoje que estão desempregadas. Quando você está desempregada, meu Deus do céu. E aí, como é que você vai ter paz? Sendo responsável, trazer alimento para sua casa, para sua família, pagar as contas, progredir, crescer. Como que você vai fazer isso se a pessoa está desempregada? E por que está desempregada? Muitas dessas estão desempregadas porque, e eu conheço muitas pessoas assim, porque são pessoas que não têm compromisso com o horário, são pessoas que não têm compromisso com o trabalho, são pessoas limitadas dentro do trabalho. Se não puder, se o chefe não tiver lá, só trabalha na frente do chefe, na ausência do chefe não trabalham, são pessoas preguiçosas, acabam ficando desempregadas, porque dentro de uma empresa, ele vai fazendo um filtro, ele vai ficar sempre com o melhor. Então, são pessoas que, na verdade, elas estão vivendo uma situação de aflição mental, porque a ausência de paz, a aflição mental, diz respeito a isso, a ausência de paz. E os problemas que ocorrem em nossa vida, seja financeiro, familiar, seja na área da saúde, eles nos trazem aflições. E as aflições é exatamente a falta de paz. Então nós temos que, Deus prometeu a paz. Claro que essa paz aqui é uma paz, né, sobrenatural. É uma paz sobrenatural. Só que essa paz aqui, dentro desse contexto do Antigo Testamento, ela é uma paz, obviamente, que está falando dentro de um contexto espiritual, mas os israelitas tinham que fazer a sua parte. Deus está fazendo um pacto, Deus faz uma aliança, né? Deus faz coisas maravilhosas, promessas maravilhosas aqui de paz, só que eles têm que cumprir com a aliança que eles têm para com Deus. E tem pessoas que não querem cumprir, que não vivenciam o mandamento do Senhor e querem ter essa paz. A bênção sacerdotal em Número capítulo 6, versículo de número 24, e diante disso: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então vamos pensar aqui num contexto onde Deus está imaginando aqui, tá? Vamos pensar dessa forma: um povo seu, um povo que vive a aliança sacerdotal, um povo santo, um povo separado, um povo que cumpre todos os mandamentos, um povo que tem prazer na sua aliança, né? Um povo que diante das nações foi escolhido e vive de acordo com os seus mandamentos. Aí vamos pensar nesse tipo de povo, que não foi o povo israelita, não foi dessa forma, mas vamos pensar nesse povo, que é nesse contexto aqui que nós estamos, que está sendo escrito aqui em Número capítulo 6, um povo que fez aliança, que fez um pacto com Deus,
um povo que se comprometeu em vivenciar seus mandamentos, a sua palavra. Aí tem vários mandamentos, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, honrarás seu pai e sua mãe, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não guardará ódio no seu coração contra o seu próximo. Então aqui Deus estabelece assim uma aliança perfeita, né, entre ele, os homens, e entre os homens com os seus irmãos. Okay? Então vamos pensar que essa aliança aqui está perfeita, todos estão seguindo essa aliança e tal. E aí Deus estabelece que o sacerdote fizesse, obviamente tinha aquela reunião, né, com o povo israelita, e no final dessa reunião, onde o sacerdote ele trazia os ensinamentos para o povo de Israel, lia e explicava a Torá, no final da reunião, Deus falou para eles abençoar, estabeleceu a bênção sacerdotal, que ia despedir o povo dessa forma, dizendo para o povo o seguinte, isso aí era o sumo sacerdote dizendo para o povo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tudo isso aqui é uma bênção para aquelas pessoas que estão vivendo esse pacto, estão vivendo essa aliança. Uma pessoa, né, no caso a nação, que faz um pacto, faz uma aliança e não vivencia, né, a palavra do Senhor, esse pacto se torna nulo e as consequências virão. Então, dentro dessa realidade, você vê, por exemplo, quando o povo ele entra na terra de Canaã, eles oscilavam. Uma hora servia a Deus, outra hora caía na idolatria. Quando caía na idolatria, o que acontecia? A paz ia embora. Aí nós estamos falando dessa paz aqui, onde Deus, que significava, que o povo obviamente entendia também, que essa paz de respeito, né, a Deus guardar eles das investidas do inimigo, né, das guerras, dos conflitos. Então, aqui no caso, quando eles estavam em pecado, você via, por exemplo, que as nações, o que eles faziam? Atacavam Israel, vizinha ali do povo na terra de Canaã, os vizinhos deles, do próprio Deus levantava, principalmente os filisteus, para atacar. Os filisteus ficavam vulneráveis. Por que eles ficavam vulneráveis? Espiritualmente, porque eles caíam na idolatria, a proteção de Deus retirava, né, entre aspas, aquela proteção de paz que estava sobre eles, tirava aquela proteção, e aí os filisteus vinham com força, porque quem estava protegendo eles era Deus, até de acordo com esse pacto aqui, com essa aliança. Então, sobre ti, o Senhor vai falar, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, eles entendiam, obviamente, que essa paz era realmente, dizia respeito à segurança, como a gente vai ver. Veremos aqui até, no caso, no significado da paz, shalom, que não significa exatamente isso, segurança, bem-estar, saúde, prosperidade. E principalmente essa paz aqui tratava a questão da segurança. Deus iria trazer segurança ao povo de Israel, no caso, livrando eles de todo o inimigo, de toda a força contrária. Então o texto aqui, outra coisa importante que eu quero ressaltar, é que assim como acontece com o povo israelita, como aconteceu com o povo israelita, acontece também no cristianismo. Nós temos a paz de Deus. O próprio Jesus, no capítulo 14, versículo 27, vai: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Ou seja, Deus ele nos dá a paz. E aí ele está falando dentro daquele contexto também para aqueles discípulos, né? Falando para os seus discípulos, onde ali eram pessoas que estavam com ele, que tinham aliança, que tinha um elo com ele, que ia prosseguir a obra do cristianismo, que é a obra de Cristo.
Então eram pessoas que realmente tinham elo, tinham aliança, tinham pacto. E essas pessoas, elas viveram, realmente tiveram paz dentro do seu coração. Claro, gente, que essa questão no caso, da paz que Jesus Cristo, que o próprio Deus, ele deu, que ele está deixando aqui dentro desse contexto aqui, até da revista, é uma paz sobrenatural. Não é simplesmente uma paz, por exemplo, a ausência de conflitos, sabe, de problemas cotidianos, típicos, que ocorrem muitas vezes no casamento, na família, lá podemos dizer que com o tempo pode contemplar tudo isso, podemos, mas esse contexto aqui diz respeito a uma paz espiritual, uma paz sobrenatural. E essa paz, no caso, ela mesmo no momento de aflições, de guerra, de conflitos, de problemas, o seu coração ele está em paz. Você vê, por exemplo, no caso, Paulo e Silas na prisão. Eles estavam na prisão, certo? Dentro daquele contexto onde eles tinham sido açoitados, onde eles estavam presos, qualquer pessoa ali estaria aflita, com seu coração aflito. Estaria ali, né, tipo, nossa, desesperada, né? Qualquer pessoa. Imagina, mas o texto fala que Paulo e Silas, eles cantavam, eles estavam cantando, eles estavam louvando, cantando o hino, louvando a Deus, um dos momentos, né, mais difíceis da história deles, estavam presos. Então, tipo, imagina você está preso. Isso é uma coisa muito séria mesmo, acorrentados, imagina uma coisa dessa. Isso é algo tremendo, é muito forte, sabe? Alguém já diz que você está preso, obviamente o teu coração já dá aquele salto, né? Aquela, tipo assim, tu imagina, agora vocês... Cara, isso é muito sério, não tem palavra para descrever o quanto é sério isso. Mas eles, diz o texto que eles cantavam. Eles cantavam. Então, você vê que essa paz, eles estavam aqui em paz. E o texto mostra que enquanto eles cantavam, os outros presos, interessante isso, que os outros presos chamam a atenção, que os outros presos, já estava próximo à meia-noite, os outros presos, eles não ficavam reclamando, olha, deixa eu dormir, deixa eu ser perturbado e tal, e não, sabe? Eu quero dormir, ninguém reclamava, os outros presos ouviam ele cantar, ficavam escutando ele cantar. Então, eu penso que no momento em que eles estavam louvando, havia uma atmosfera espiritual, eles sentiam a presença de Deus, eles estavam em paz, e todas aquelas pessoas que estavam ali presas, até mesmo os carcereiros e os outros presos, eles podiam sentir algo de diferente naquele louvor, porque eles escutavam, sabe? Era algo espiritual, então eles desfrutavam da paz. Então, essa é a paz de Deus. Nos momentos de aflições, nos momentos de luta, nos momentos cruciais, principalmente nesse contexto aqui, por causa da perseguição, o próprio Deus estaria ali consolando aqueles corações. A própria presença do Espírito Santo de Deus traria paz a esses irmãos. Então, é tipo assim, você vê, por exemplo, Pedro estava lá na prisão também. Não estou enganado, acho que no capítulo 11, não estou lembrado. Mas Pedro estava de Atos, Pedro estava na prisão. E o texto diz que ele dormia. Como que você consegue dormir? Às vezes é um problema na nossa vida que tira o nosso sono. É problema, muitas vezes, várias áreas de saúde, alguém que faleceu, ou vários, sei lá, um parente, um problema assim, qualquer, difícil da gente resolver. Nós, muitas vezes, perdemos o sono por causa desses problemas. Isso acontece. Eu já perdi o sono na madrugada, ao longo da minha vida, algumas vezes eu perdi o sono por causa de problemas.
Agora você veja, nada comparado, os problemas que me fizeram tirar o sono durante a noite, nada comparado ao que Pedro estava passando. Não tem nem comparação, obviamente. É ridículo vou comparar, com nós aqui no mundo ocidental, os nossos problemas, entre aspas, com a situação de Pedro ali, com situações em que muitos de nós perdemos o sono, é tipo assim, é ridículo. Mas o texto demonstra porque eles estavam presos. E não era uma prisão hoje, que nem hoje tem na cadeia, tem ali uma cama gostosa, tem um beliche, tem não. Era algo realmente ali no chão, coisa realmente desumana para os dias atuais. E aí o texto demonstra que ele dormia enquanto a igreja orava e tal, ele estava ali dormindo. Como pode uma pessoa dormir numa situação como essa? Isso diz respeito à paz de Cristo. Eu vos dou, não como o mundo dá. Então é a paz de Cristo, inundando o coração. Ele estava lá dormindo, na prisão. Ele estava, de repente, até roncando. Se ele roncava, ele estava até roncando, estava tranquilo lá. Então essa é a paz sobrenatural, a paz de Deus. Você vê também, no caso de Estevão, primeiro mártir da história, ele estava ali sendo apredejado, mas ele estava em paz. Estava na paz, ele pregava em paz, sabe? Nada o ofendia, nada o machucava, nada o feria, ele estava em paz. Quando você está nesse estado de paz, e essa paz espiritual, que acontece? Nada te fere, nada te machuca, nada te ofende, sabe? E aí a gente pode trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade. Nós estamos, no caso ali do caso de Estevão, a realidade dele era de palavras de afronta, era palavra de injúria, era tanto palavras como pedras que eram jogadas nele, que ele morreu apredejado. E aí ele vai falar para o Senhor Jesus, eu não impute neles esse pecado. Ele ainda orou pelas pessoas que estavam próximas. Jesus, quando chegou ali na cruz, lá naquele ponto lá da crucificação, ele estava ali e ele certamente estava em paz. Então são momentos difíceis, momentos cruciais, em que nós teremos paz. A paz que excede todo o entendimento. E eu acho que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, né? A paz que excede todo entendimento. Não tem como entender. Essa paz, ela é sobrenatural, ela é divina, ela vem de uma forma que o próprio Deus, e ele pode falar isso porque ele viveu isso, né? Até por esse exemplo que eu partilhei, de ele estar na prisão com Silas, e ele viveu essa paz, uma paz sobrenatural. Então essa paz que nós devemos compreender que é uma paz sobrenatural, mas nunca nos esquecermos que nós somos o agente da paz. Então o textuário diz, vai ficar lá, no caso o textuário de João capítulo de número 14, número 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, a paz de Cristo é uma paz diferenciada, é uma paz superior, como já falamos aqui. Aí não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz de Deus é aquela paz onde as pessoas que têm essa paz não fica com o coração turbado, não fica atemorizado. É uma paz sobrenatural. Nós precisamos da paz de Deus em tudo, principalmente para fazer a obra de Deus. Temos que ter paz. Dentro da igreja, nos nossos relacionamentos, nós temos que ter paz. A igreja não é um campo de batalha, não é e não deve ser um campo de batalha. A igreja, ela foi idealizada por Deus para ser feita por pessoas pacificadoras,
como que nós podemos dizer que nós somos, né, pessoas pacificadoras se, infelizmente, dentro da própria igreja a gente vê conflito entre irmãos? Como? E se as pessoas não conseguem viver em paz com os seus irmãos, como que essas pessoas vivem em paz no seio da sua família, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Então é muito importante que nós venhamos repensar nossos atos, nossas atitudes, venhamos entender que nós somos seguidores de Jesus e dentro dessa lógica, nós temos que vivenciar o que Jesus Cristo determinou para nós: ser pacificador, ok? Então, aqui no caso, Filipenses não, Verdade Prática diz: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Você falar que tem paz quando o ambiente, né, está muito prazeroso, o ambiente está tranquilo, onde não há problema, isso não quer dizer que você tem a paz de Cristo. Porque você vai manifestar realmente, se você tem a paz de Cristo, se você tem a calma, né? Se você tem a quietude, isso aí se você, nos momentos difíceis. E eu vejo muitas pessoas que acabam perdendo a linha. Sabe, nos momentos em que você é confrontado, que você é ofendido, aí é que você vai demonstrar que você tem a paz. Aí, esses momentos de provações é ruim por um lado, né? Muito ruim. Quando a gente está vivendo, na verdade, é muito ruim isso. Mas não tem como você comprovar que você vive, que você tem a paz dentro de você, que você é uma pessoa pacífica, se está sempre num ambiente tranquilo. Eu sei que é bem difícil mesmo quando alguém, mas na verdade, se você tem a paz de Cristo, esse difícil não é tão difícil assim, é porque algo está faltando em você. Está faltando serenidade, está faltando equilíbrio emocional, está faltando resiliência, porque resiliência, ela diz respeito a uma qualidade da pessoa que ela sabe lidar com todos os tipos de situações conflitantes, sem perder o equilíbrio. E aí eu não estou falando só de uma questão de tipo assim, ele é frio, aquele sujeito é frio, ele se controlou. É muito mais do que isso. Essa resiliência diz realmente ao estado interior da sua alma. É aquela pessoa que ela é preparada para os conflitos, para que nesses momentos difíceis a sua alma, ela não, você não fica vermelho, o sangue não esquenta, você não, sabe, tu não fica desesperado, não fica com sentimentos malignos, sabe? Não é a resiliência, a verdadeira resiliência é uma qualidade que você tem, que a pessoa, é uma qualidade da pessoa que ela tem um controle, não só um controle físico, um controle tipo superficial. Eu vou me controlar porque se eu fizer isso eu vou ter essas consequências. Vai ter tremendas consequências, sabe? É uma qualidade que a pessoa tem, de realmente lidar com os momentos difíceis, com as palavras negativas, com as injúrias, com mentiras, seja lá o que for, sem que isso se abale. E aí ela mantém aquele estado, é um estado da sua alma, ela dentro do estado da sua alma, é algo inabalável. Aquilo não abala aquela pessoa, isso não abala. Ela fala da identidade, ela é assim, é a qualidade dela, sabe?
E muitas vezes acontece de, por exemplo, no caso, essa pessoa, muitas vezes ela é ofendida, por exemplo, até machucada, até fisicamente, e ela ao invés de sentir tipo o sentimento de vingança, ter raiva, coisa, ela sente pena daquela pessoa. Ela fala, misericórdia, meu Deus. Ela ao invés de ela querer a condenação daquela pessoa, sabe, ficar tipo pensando, não, eu tenho que dar um jeito, ela tem que me pagar pelo que ela fez. Você vai, não, aquele sentimento de misericórdia, de compaixão. Ou seja, são pessoas que estão num estágio superior às outras. Poucas pessoas têm resiliência. Poucas pessoas têm equilíbrio. E aqueles que são chamados para ser líderes, principalmente na igreja, são pessoas que devem ter equilíbrios. Devem ser pessoas equilibradas. Infelizmente, eu não sei o que acontece dentro do cristianismo, que infelizmente a gente vê as pessoas vivendo algo que se tornou comum. Cristãs vivendo completamente diferente do seu chamado. Completamente diferente. Pessoas que vivem diferentemente das leis do Senhor, do que Deus idealizou. Esses dias a minha esposa me mostrou um vídeo de um pastor que pegou o microfone no púlpito, pegou o microfone e jogou no chão com toda por causa de dinheiro. Revoltado por causa de dinheiro, pegou o microfone e jogou com força no chão. E um estado de fúria, um estado de nervosismo gigante. Eu não sei o que as pessoas estão pensando que elas são. Eu não sei o que muitos pastores estão achando de si mesmo. Não sei o que está pensando com isso. Trazendo escândalo e mais escândalo para a igreja do Senhor. Manchando cada vez mais o cristianismo na sociedade. Líderes que não estão em conformidade com a palavra do Senhor, que não há um sentimento entre ele e a aliança, entre ele e os ensinos de Cristo, estão totalmente fora. Que paz é essa que esse homem está sentindo? Que paz é essa que esse líder está sentindo? Que paz é essa que esse líder vive para pegar o microfone cheio de ira? Muito pelo contrário. Uma pessoa que vive irada, que vive em raiva, cheia de sentimentos malignos, essa pessoa, obviamente, que essa pessoa não tem a paz dentro dela. Então, uma pessoa está falando para centenas ou milhares de líderes, que foi no caso desse pastor, e aí que esse pastor, no caso, que é o pastor presidente, que deveria ser a referência, de serenidade, de paz, de amor, de controle emocional, de domínio próprio, ele pega o microfone com raiva e joga no chão com toda a força, no púlpito. E ainda outra questão, que é importante, a falta de respeito que hoje tem das pessoas no púlpito. Antigamente tinha tanto respeito. O púlpito aqui é lugar santo, os homens têm que estar aqui é lugar santo. Antigamente, por isso, não se dava nem oportunidade para os membros subir no púlpito, porque o púlpito era lugar santo e tal. E hoje nós estamos vendo, infelizmente, isso acontecer. Pessoas aprontarem, fazerem coisas terríveis, como o caso desse pastor, em cima do púlpito, sendo um péssimo exemplo. Com certeza, se ele queria mostrar autoridade ali, ele perdeu toda a moral ali. Naquele momento ali, ele perdeu toda a moral. Isso é um exemplo. E a gente, com certeza, infelizmente, tem muitos exemplos desse aí dentro da sociedade, nos setores de trabalho, que são erros que pessoas cometem desde a sua, no caso, desde pessoas pequenas, simples, no caso,
até as grandes lideranças, que acabam trazendo aí grandes escândalos, porque realmente não estão vivenciando aí a palavra do Senhor. Aqui no caso, no texto de Filipenses capítulo 4 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Primeira parte aqui, o apóstolo Paulo vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma. Então, muitas pessoas, elas estão em aflição de espírito, estão aí inquietas por diversos motivos, por diversas causas e muitas coisas assim supérfluas. Aí o texto vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma. O que é estar inquietos? É estar perturbado, com o coração perturbado, é estar preocupado com várias coisas, com várias situações. Não, coloque tudo isso aí diante de Deus com orações e súplica. É isso que Deus quer. A gente tem que entender, tipo, eu estou numa situação, por exemplo, parafrasear aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo: se você estiver com problema, seja lá qual for os seus problemas, seja lá o que está trazendo inquietude para vocês, apresente isso ao Senhor. Coloque isso diante de Deus. Porque tem gente que tem problemas e deixa esses problemas, essas situações corromper o seu coração. Deixa isso perturbar, isso deixa a pessoa inquieta. Como que você vai orar? Como que você vai ler a Bíblia? Como que você vai fazer a obra de Deus se o coração está perturbado, está inquieto? Aí o apóstolo Paulo disse que isso não é bíblico, tá? Vai demonstrar que isso contraria a palavra de Deus. Você tem que colocar tudo isso aí diante do Senhor. Todas as suas petições, todos os seus problemas, coloque diante do Senhor, não somente com oração. Ele vai dizer com oração e súplica. Peça a Deus. Em vez de você ficar pensando naquilo, se martirizando, aí fala essa questão, né? Essa inquietação é justamente esse aspecto da martirização. Você fica se martirizando por esses problemas, pensando, sabe? Então, você tem que apresentar isso. E aí ele vai dizer o resultado: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí, quando você coloca diante de Deus, o Senhor está em tuas mãos. Eu não posso resolver esse problema, eu não posso resolver essa situação. A minha parte eu vou fazer e continuarei fazendo. Até aqui eu não estou conseguindo, mas eu coloco em tuas mãos para que o Senhor dê a solução. Que seja feita a sua vontade. Aí é que está dizendo: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. A paz de Deus, ela vem e nos inunde. É como se você descarregasse e tirasse de você aquele peso. Eu sei que, tipo assim, quando a gente fala, às vezes, obviamente que é fácil, mas vivenciar é realmente complicado. Mas eu tenho certeza que se a gente... Já teve situação, por exemplo, que eu orei a Deus, situações que estavam com meu coração aflito realmente. Aí eu posso falar de uma experiência pessoal, que eu estava realmente preocupado com Deus. Não só, isso já aconteceu algumas vezes, não foi só uma vez. Eu estava preocupado, ansioso, sabe? Situações também perturbaram minha mente. E aí eu orei, coloquei diante de Deus, e pedi para Deus tirar do meu coração e pronto. É ali uma oração sincera, uma oração assim diante de Deus. E Deus realmente, Ele agiu dentro do meu coração naquele momento. E eu me ajoelhei de uma forma, mas como eu levantei, a minha mente já estava
de outra forma. O que foi isso? A ação de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não estejais inquietos, sabe? A inquietude vem, obviamente, uma preocupação vem. Claro que nós viveremos esses momentos, mas é um erro não colocar isso diante de Deus. Devemos colocar diante de Deus, com oração e súplica e ações de graça. Ore ao Senhor, suplica a Deus, se for possível, faça um culto, adore ao Senhor, coloque tudo nas mãos de Deus e você verá com certeza que a situação ela vai mudar. Vamos lá, Pedro, aí outra leitura em classe, 1 Pedro 3 diz, porque quem ama a vida e vê os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Eu fiz questão de ler, no caso assim, de trazer uma meditação em cima desses textos, porque são textos assim bem importantes, a questão pertinentes aí a essa questão da paz. Eu acho que são textos que a gente devemos meditar em cima deles. Porque aqui, por exemplo, diz, porque quem ama a vida e ver os dias bons, refere a sua língua do mal. Você ama a sua vida? Aí é uma reflexão que você tem que fazer. Aí você pode estender isso. Você ama as pessoas, por exemplo, a sua família, sua esposa, seus filhos. Aqui vai dizer, o que você tem que fazer? Você quer ver os dias bons na sua vida? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. É isso, é a atitude. Temos que refrear, gente. Controlar a nossa língua. Segurar a nossa língua. Ele está falando para segurar a nossa língua. Refreie a sua língua do mal. Sabe? Quantas pessoas não refreiam sua língua? São pessoas precipitadas. São pessoas que não têm, como diz o adágio popular, não tem papa na língua. Papas na língua. São pessoas que falam o que quer, diz o que quer, sabe? Não tem equilíbrio. Então, refreie a sua língua do mal. De falar mal do seu próximo, de xingar palavrão, de tomar, sei lá. Refreie a sua língua do mal. Se você ama a sua vida e quer ver os dias bons. E aí tem muita gente que não refreia a sua língua e acaba perdendo ministérios, acaba perdendo família, Gente, eu vou um exemplo bem simples aqui, por exemplo, desse refrear a língua, que é uma palavra parece tão simples, mas é tão fundamental. Eu conheci um homem que ele falou para a esposa assim, ele chegou para a esposa e disse que tudo que ele tinha construído lá na casa dele, tudo que tinha construído foi com o trabalho dele. Tipo, como que a mulher se sentiu? Aquilo foi uma flecha no coração dela. Ela tinha, no caso, era uma pessoa que estava casada já, sei lá, 17 anos. Uma mulher que gerou os filhos dele, cuidava da casa direitinho. Uma excelente mulher, dona de casa. Mas essa palavra entrou no coração dela. Ele falou que tudo que ele construiu, quer dizer, foi ele, tudo que eles tinham foi ele que construiu. Então ele menosprezou ela. Depois que ele menosprezou ela, essa palavra de menosprezo entrou dentro do coração. E aí, infelizmente, essa palavra que ele trouxe teve como consequência o divórcio, a separação. Ele falou para mim, na época, quando ele falou, eu senti realmente que ele estava arrependido do que ele falou.
mas já era tarde. Acho que de tudo que obviamente que todo casal tem seus momentos difíceis. Ele teve vários momentos difíceis, mas isso que ele falou é a mesma coisa que parece simples, né? E aqui o texto fala: refreie a sua língua do mal. São palavras muitas vezes simples, mas causam um estrago profundo. Né? E a palavra, quando ela vai com a flecha assim, e ela acerta o centro da vida do homem, como diz na lição passada, o coração, quando atinge o coração já era. Enfim, não tem aí, depois que atinge o coração, só um milagre. Só um milagre. A mulher saiu, começou a trabalhar, e tem muita mulher assim, né, que quer viver sua própria vida, quer ganhar tem sua independência, porque existe realmente homens que menospreza o trabalho da mulher, trabalho doméstico, né, trabalho talvez cuidar da casa, criar os filhos. E aí esse homem, uma palavra simples, isso aí acontece, gente. Não só, esse é um exemplo que eu trouxe, que acontece no seio da família, aconteceu no caso do marido falar para a mulher, mas acontece muitas vezes da mulher que tem certas atitudes semelhantes em relação ao marido, né, e acaba ferindo, acaba magoando, e aí a palavra vai, a seta vai no coração, e a situação fica bem difícil. Aparte-se do mal e faça o bem e busque a paz. Você deve buscar a paz, e aqui buscar a paz e siga. Infelizmente, como eu já falei aqui, existem muitas pessoas que fazem o contrário. Aqui é uma palavra que dá, no caso, continuidade aos ensinos do Senhor Jesus. Bem-aventurado os pacificadores. E aqui, no caso, o apóstolo Pedro, ele diz: busque a paz e siga. Siga a paz. Tá? Siga a paz. A pessoa está procurando um conflito contigo. Sua meta é ter paz. Está querendo um problema? Paz. Por mais que as pessoas sabem no seio da família, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, nós somos chamados para ser pacificadores. Busque a paz. Esse buscar a paz é isso. Você tem que ter na mente os mandamentos do Senhor, os ensinos, os ensinos bíblicos. Isso aí vai fazer uma grande diferença na sua vida, no seu ministério e na sua chamada. Eu me lembro que, certo período, eu fiz um estudo sobre paz. Eu fiz uma grande reflexão sobre a questão da paz. Eu percebi que nos momentos em que eu deixei me exceder, ser tomado por um sentimento ruim, de raiva, de angústia, por mais que eu tivesse no centro da razão, não valeu a pena entrar em conflito, não valeu a pena, mesmo estando na razão, não valeu a pena. Porque na ausência de paz, no momentos em que você se deixa dominar pela fúria, pela raiva, os dois perdem, todos perdem. E muitas vezes, em muitas ocasiões, por mais que você tenha razão, você vai acabar, no caso, pode acabar sendo o maior perdedor, sabe? Às vezes você tem toda a razão, mas você perde a razão porque você não tratou aquilo com tranquilidade, não tratou aquilo com paz, não mostrou equilíbrio, e aí você acaba perdendo a razão. Tá? Então, eu percebi que nesses momentos, não só a pessoa que eu entrei em conflito, que entramos em conflito, perdeu, como eu também. E muitas vezes estando na razão, mas porque eu não conduzi aquela conversa, aquela situação de uma forma pacífica, de uma forma branda, de uma forma suave, de uma forma que eu realmente abordasse, demonstrando da melhor e da forma mais sensata possível os pontos que eu achava negativos, os pontos que eu achava, as coisas erradas que eu achava que estava acontecendo. Então,
a paz ela vai englobar tudo isso. Se você for conversar, se você for tratar com a pessoa, você tem que seguir a paz. Tudo tem que ter, não é que você vai ser, não estou falando assim de covardia, de timidez, não. É você ter uma pessoa corajosa, uma pessoa que enfrenta, uma pessoa que faz, mas uma pessoa equilibrada. Então, quando você fala de paz, você está falando de uma série de qualidades, de outras qualidades que fazem parte daquelas pessoas que têm essa paz. Então, tudo que nós devemos fazer, uma das coisas que nós devemos fazer, que eu acredito que é importante para nós fazermos, como cristãos, é orar para Deus para vivenciarmos a sua palavra. Orar para Deus para que, de fato, nós venhamos, como diz ali o Sermão do Monte, sermos pacificadores, sermos humildes de coração, sermos misericordiosos, sermos mansos, como ele ensina. A verdade é que oramos muito por bênção, oramos muito por milagre, oramos muito para ser usados nas mãos do Senhor, oramos muito para fazer a diferença, né, nesse mundo. Mas é interessante você notar que, na verdade, viver, de acordo com o texto de Mateus capítulo 5, que o grande sermão da montanha começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Na verdade, para nós fazermos, realmente Deus quer que nós venhamos fazer um grande diferencial nesse planeta, mas para fazer a diferença, Deus deixa claro que para fazer a grande diferença nesse planeta, nós devemos vivenciar os seus mandamentos. Na verdade, o Deus ele previa que nós íamos fazer, né, a grande diferença nesse sistema. Aí eu falando como um cristão, como um corpo de Cristo, como um todo, como cidadão do reino dos céus, vivenciando a sua palavra. Aí você vai ver que ele dá uma série de ensinamentos. Como que ele diz que nós faremos a diferença? Porque ele vai dizer: vós sois o sal e a luz deste mundo. Nós somos o sal e a luz desse mundo. Nós fomos chamados para isso, ou seja, nós somos chamados, no caso, para fazer a diferença positiva e não negativa. Tem muita gente que está fazendo a diferença negativa, né? Então, como que nós, de acordo com o texto bíblico, como que nós faríamos a diferença? Faríamos a diferença vivenciando a palavra do Senhor em nosso comportamento no dia a dia, no nosso casamento, na nossa família, sabe? Como que nós fazemos a diferença? Vivenciamos a palavra do Senhor. Por isso que ele vai falar em Mateus capítulo 7, versículo 21, muitos dirão naquele dia: Senhor, mas eu não profetizei, eu não fiz muitos milagres, eu não expulsei os demônios, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Aí ele vai, mais abaixo, ele vai tratar da questão do homem prudente e do homem imprudente. O homem prudente foi aquele, né, que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificar sobre a sua casa sobre a rocha, que ele está dizendo, é aqueles que praticam a sua palavra. E ele vai falar que isso é ele é tão forte que ele vai dizer que ele vai comparar o homem prudente àqueles que praticam a sua palavra. Tá? Então, o homem prudente é aquele que pratica a sua palavra, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele homem prudente é aquele que escuta a palavra, que lê a palavra, que prega a palavra, mas não vivencia a palavra. Esse é imprudente. É comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Então, para nós fazermos a grande diferença nesse sistema, não é essa diferença que a gente quer, né? Vamos fazer a diferença, eu quero trabalhar no seu reino, eu quero ser usado, eu quero louvar, e quero ver almas
pessoas falando em línguas, eu quero profetizar, eu quero... A primeira fase, o primeiro chamado, no caso, para a gente fazer a diferença, fomos chamados para fazer a diferença em nosso dia a dia, vivenciando a palavra do Senhor. Aí vem a outra parte, como fazer a diferença? Fazer a diferença realmente realizando a obra de Deus. Como? Realizando a obra de Deus, exercitando o nosso ministério. Cada um tem um ministério, mas o plano inicial e principal é realmente fazer a diferença vivenciando a palavra do Senhor. E que nós venhamos, de fato, ser pacificadores, vivenciando a palavra de Deus. E aonde nós chegarmos, nós venhamos ser luz e sal nessa terra.